Um bom, perfeito e agradável dia a todos, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao Política do Criador. Serão 23 dias de liberação profética de governo. Isso mesmo. Já ouvi muitas pessoas dizendo que política e religião não se misturam. Mas o que eles não sabem é que Deus tem um reino e governa sobre todos e tudo. O que chamam de política hoje, antes era chamado de reino. Temos inúmeros exemplos de políticos na Bíblia. A diferença de alguns deles é que uns políticos se submeteram a Deus o Criador, outros não se submeteram a Deus o Criador. E pelo fim da história de cada um deles, sabemos quem são eles. Nestes 23 dias, vamos ver algumas atitudes que podem bloquear ou liberar a autoridade profética na vida de governantes políticos, independente da religião. Afinal, Deus, o Criador, não tem religião. Toda a terra pertence a Deus, o Criador. Vamos lá? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, meu Pai, quantas vezes, meu Pai, por falta de posicionamento nosso, por falta de realmente nós nos posicionarmos diante do Teu Espírito Santo, diante do Teu Filho que morreu por nós, diante do Senhor que é o Criador dos céus e da terra, o Senhor precisa enviar pessoas para nos revelar o que o Senhor quer. Meu Pai, nós não queremos isso. Nós não queremos depender de que outras pessoas tragam as suas palavras para nós. Nós queremos ouvir a Tua voz direto da Tua boca, Senhor. Nós queremos ouvir o Teu Espírito Santo falando conosco todos os dias. Nós queremos a Tua glória diante de nós todos os dias. Nós queremos ser guiados por Ti, meu Pai, em todas as coisas que acontecem conosco. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, não permita que vozes de demônios, de espíritos de demônios, entram em nosso coração, entrem em nossos ouvidos e nos seduzam e nos levem por caminhos que não são Teus. Espírito Santo de Deus, nos ajude para que nós possamos, meu Pai, te buscar, adorar o Senhor, estudar a Tua palavra, ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra, compartilhar a Tua palavra com as pessoas, Senhor, porque isso vai nos afastar dos demônios. Isto vai tirar da nossa vida todo demônio, todo espírito, toda voz contrária. Toda vez que nós temos comunhão com o Senhor, toda vez que nós buscamos ao Senhor, o Senhor nos livra desses demônios que querem nos atormentar, que vêm trazer visões, que vêm trazer palavras, que vêm trazer pensamentos demoníacos na nossa vida, dizendo que é do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos ajuda para que nós possamos ter os nossos joelhos fortes, para te adorar, para orar para ti, para falar contigo. Não permita que a gente gaste a nossa vida com as coisas do mundo e negligencie o Senhor. Esteja longe do Senhor todos os dias, meu Pai. Porque isso vai fazer com que vozes de demônio nos seduzam e nos enganem para que nós acreditemos neles. Meu Pai, nos ajude para que nós possamos ter os nossos joelhos diante do Senhor, para que a Tua palavra esteja gravada em nosso coração, em nossa mente, para quando o diabo, os seus demônios, os filhos das trevas vierem falar qualquer coisa para nós, nós temos o discernimento de perceber que não vem de Ti. Nós temos a sabedoria para discernir que isso vem de demônios e não vem de Ti, vem de espíritos imundos e não vem de Ti, vem dos filhos das trevas e não vem de Ti, vem de Satanás, mas não vem de Ti. São palavras que querem nos desviar do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos fazer o que é oposto à Tua vontade. Nós não queremos, meu Pai, fazer aquilo que nos agrada, aquilo que nós achamos que é o melhor para nós, sem que o Senhor nos diga para fazer. Meu Pai, nós queremos ouvir Tua voz, nós queremos saber o que o Senhor quer para nós. Nos oriente, nos guie. Meu Pai, em nome de Jesus, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, limpa os nossos ouvidos para ser sensível à Tua voz, para perceber quando realmente é o Senhor que está falando conosco. É o Teu Espírito Santo que está ao nosso lado e não são demônios.
Meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ter as mesmas atitudes que teve esse rei. Esse rei recebeu um cargo importante, ele recebeu uma posição importante para governar e para reinar um povo rebelde, um povo que não queria te buscar, que não queria estar diante da tua presença e do teu Santo Espírito. E esse rei foi pelo mesmo caminho do povo. Ele foi agindo sem sequer buscar ao Senhor, sem conhecer a tua vontade, sem saber qual que era a tua vontade para a vida dele e para o reino. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor tire esse pensamento, esse sentimento de nós. Nos ensine todos os dias a fazer com que as pessoas que o Senhor enviou para nós, elas entendam no seu espírito, entendam no seu coração e na sua mente, que elas só vão conseguir viver a libertação e viver a vontade de Deus, a tua vontade na vida deles, quando tiverem um posicionamento diante do Senhor, quando tiverem comunhão com o Senhor, com a tua palavra, com o teu Espírito Santo, com o teu Filho. Meu Pai, é impossível o ser humano transformar a vida das pessoas. É impossível para o ser humano salvar a vida das pessoas. É impossível para o ser humano curar a vida das pessoas. Por isso nós precisamos ensinar as pessoas a te buscarem. Nós precisamos ensinar as pessoas a estarem em comunhão contigo dia e noite, noite e dia, a todo momento, a todo instante, para que as doenças não entrem no coração delas e na vida delas e na mente delas, para que o diabo não seduza elas e leve elas a viverem maldições nas suas vidas, para que a vontade delas, os espíritos que estão na vida delas saiam, meu Pai. Nós precisamos ensinar elas a te buscarem, nós precisamos ensinar elas a terem comunhão contigo, nós precisamos parar, meu Pai, de criar essa religião onde as pessoas se conformam e não te buscarem, e só para os cultos, e nós concordamos, e nós aceitamos isso, e nós apoiamos isso, porque se nós fizermos isso, também vem maldição sobre nós. Nós seremos envergonhados, entrará a corrupção no coração dessas pessoas que não estão te buscando, e vão se corromper e corromperão a nós também que te buscamos. Meu Pai, nos ensina, como igreja tua, a ensinar todas as pessoas a estarem contigo todos os dias, a todo momento. Nós queremos, Senhor, cumprir a tua palavra na totalidade. Nós queremos verdadeiramente fazer tudo o que o Senhor nos diz. Ainda que pareça algo contrário, meu Pai, àquilo que nós achamos, que nós pensamos. Nós não queremos que a nossa carne domine, a nossa vontade domine. Nós sabemos que se o mal não for extirpado da vida das pessoas, que se eles permitirem que qualquer semente maligna, por pequena que seja, permaneça na vida deles, virão os frutos disso. Eles vão se corromper, eles vão se afastar de ti. Por isso nos ensine, Senhor, a não se conformar com qualquer área na nossa vida que não esteja em harmonia com a tua vontade. A gente não se conformar com qualquer coisa na nossa vida que não esteja de acordo com a tua vontade. A nós não nos conformarmos com qualquer coisa na vida das pessoas à nossa volta que não esteja em harmonia com a tua vontade. A nós entrarmos em guerra, contra a vida dessas pessoas para que elas sejam libertas, para que elas sejam saradas, para que elas entendam a vontade do Senhor, meu Pai, e não sejam consumidas pela tua ira. E não sejam destruídas pela tua ira. Porque o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra. Como diz na tua palavra, o Senhor não é homem para que minta. O Senhor não é filho do homem para que se arrependa. Quando o Senhor fala que vai fazer, o Senhor faz. Quando o Senhor diz que vai fazer, o Senhor faz. Porque o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra. E todas as coisas estão debaixo da tua palavra, Senhor. Elas te obedecem. Basta uma palavra tua. Basta uma ordem do Senhor para que todas as coisas te obedeçam e façam o que o Senhor quer. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos como igreja, mata a nossa natureza terrena, mata esse desejo nosso de querer fazer a nossa vontade e viver maldições na nossa vida. Mata isso na nossa vida, meu Pai, e coloca uma nova criatura em nós, ressuscita uma nova pessoa, transforma o nosso coração para fazer o que te agrada, fazer o que o Senhor quer.
Transforma o nosso coração, meu Pai, para que nós possamos desejar saber o que o Senhor quer para a nossa vida. Nós temos tanta vontade, tanto prazer em fazer o que o Senhor quer para a nossa vida, meu Pai, que todo o restante se tornará secundário. Todas as coisas serão apenas secundárias. Por isso, em nome de Jesus, nós sabemos que se nós te obedecermos, se nós fizermos a tua vontade, todas as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida vão nos perseguir, vão nos alcançar, como diz na tua palavra. E nós não queremos, meu Pai, viver o que diz também na tua palavra, que se nós não quisermos te obedecer e te ouvir e fazer tua vontade, todas as maldições também nos alcançarão. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos como teus filhos, como tuas filhas nesta terra. Levanta uma igreja e um povo disposto a te buscar, disposto a te adorar, disposto a não aceitar um minuto sequer sem estar com a tua glória e com o teu Espírito Santo na vida deles. Nós queremos que esse Brasil, meu Pai, viva uma vida verdadeira contigo. Que nesse Brasil seja expulso esse espírito de Saul. Que desse Brasil seja expulso esse espírito de um povo que não quer te buscar. Que brinca com a tua, oh meu Pai, com a tua vontade. Que brincam com a tua adoração e acham que vão sair impunes. Que tratam as tuas coisas de maneira relaxada. Nós declaramos agora sejam expulsos do nosso meio todas essas ações, essas atitudes. E as pessoas que não quiserem abandonar elas, que vão junto com esses, vão junto. Pode ir, vai junto com eles. Em nome de Jesus. Vai junto com essas deformações. Mas em nome de Jesus, nós não vamos nos conformar, meu Pai, com uma igreja fraca, medíocre, sem o teu poder, sem a tua glória. Nós não aceitamos, meu Pai, em nome de Jesus, que o Brasil se torne uma igreja idólatra, uma igreja que adora deuses criados, uma igreja que não te obedeça, que não conheça a tua palavra, que não fale da tua palavra para as pessoas à volta, que não defenda o teu reino sobre a vida das pessoas e sobre a vida deles. Nós não aceitamos. Nós entramos em guerra espiritual para que esses demônios saiam do país, saiam do Brasil, saiam desse estado em nome de Jesus, saiam desse bairro em nome de Jesus, batam em retirada e que o Espírito Santo de Deus envolva esta região, transformando a vida das pessoas, libertando a vida das pessoas, para que o teu reino venha sobre nós e para que nós possamos viver a plenitude do teu reino. Porque no teu reino não haverá mais doenças, no teu reino não haverá mais mortes, no teu reino não haverá mais miséria, no teu reino não haverá mais famílias separadas, porque o Senhor é Criador dos céus e da terra. No teu reino todos estarão em obediência a ti, te servindo e receberão de ti tudo o que o Senhor tem para oferecer para nós, que é superior a qualquer reino nessa terra, a qualquer política nessa terra. A tua política, Senhor, é a melhor que existe. É a melhor que existe. Que venha a tua política sobre o Brasil, que venha a tua política sobre nós, em o nome santo de Jesus. E aqueles que não quiserem se sujeitar à tua política, sejam repreendidos, sejam libertos. E aqueles que não quiserem ser libertos e que não se arrependerem, sejam expulsos deste país. Sejam expulsos deste país em o nome santo de Jesus. Percam o seu cargo, percam a sua posição, percam a sua autoridade e que o teu reino governe sobre todo o Brasil para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, toma posse em nome de Jesus. Dia 7, política do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Isso mesmo. E lá diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor
a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo poupou Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a aquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que a obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para Seir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Disse Samuel: Traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas.
Agag veio a ele, confiante, e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhadas ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor? Amém. Bom, aqui nós podemos ver que Samuel chegou diante do rei, aquele que governava. Lembra que nós vimos no capítulo 14 que Deus estava usando o filho de Saul para destruir os inimigos de Deus. Lembre-se, inimigos de Deus são pessoas que não querem realmente aceitar o reino de Deus. Todo aquele que não aceita o reino de Deus sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas é inimigo de Deus, segundo a Bíblia Sagrada. Não importa a tua religião, tua crença, nada disso. Se você não aceita o reino de Deus sobre a tua vida e a vida das pessoas à sua volta, você é inimigo de Deus. Amém? Então, o filho de Saul estava se posicionando para destruir os inimigos de Deus. Porém, Saul estava aguardando a vinda de Samuel para que Samuel dissesse a ele o que fazer. Porém, ele não conseguiu esperar o suficiente para isso e agiu antes precipitadamente contra aquilo que Deus havia ordenado. Não faça nada até que Samuel chegue. Por quê? Porque quando você não se posiciona diante de Deus, quando você não tem um posicionamento diante de Deus, você não quer ouvir a voz de Deus, você não quer realmente saber o que Deus tem para fazer, mas fica buscando os seus próprios caminhos, estabelecendo a sua vontade nas situações, o que acontece? Deus levanta pessoas para tentar te ajudar e te orientar para que você não perca a sua vida, para que você não destrua o seu futuro. Porém, quando Deus levanta alguma pessoa para te orientar, te direcionar, e mesmo assim você não obedece, ainda que você não esteja buscando a Deus, preste muita atenção. Você não está se posicionando diante de Deus, mas mesmo assim, na infinita misericórdia dele, Deus levanta alguém para te ajudar, para te orientar, para te guiar, que busca a Deus. Porém, o que acontece? Se você não quer se sujeitar nem mesmo a esta pessoa que Deus enviou, porque você não quer buscar a Deus. Você não quer saber o que Deus tem para a tua vida. Você não quer que Deus reine sobre você. Aí Deus levantou alguém que faça a vontade dele. E você não quer obedecer à voz de Deus. Então o que Deus faz? Levanta alguém para poder te guiar e te direcionar. Foi o que aconteceu com esse rei. Esse rei não queria obedecer a Deus e queria fazer o que ele queria. Ele achava que porque Deus ungiu a ele como rei, ele tinha o direito de agir como ele quisesse. Eu agora sou rei, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e às vezes nós pensamos a mesma coisa. Nós recebemos um cargo, nós recebemos a presença de Deus, recebemos o Espírito Santo de Deus, recebemos algum dom para fazer algo para Deus, e aí nós achamos que agora somos donos do nosso nariz, que nós podemos reinar e fazer o que queremos. E Deus não aceita isso no reino dele de maneira alguma. Porque o reino de Deus já diz, é reino de Deus. Você tem que se sujeitar a Deus para fazer o que ele quer. Não existe outra opção. Ainda que você não queira conhecer a Deus, não queira seguir nenhuma religião, quer fazer o que você quer da tua vida, você está debaixo do reino de Deus. A desobediência a esse reino traz consequências. E aí o que aconteceu? Samuel, que era um sacerdote, que era um profeta, juiz, lá naquela época, porque o povo não queria se posicionar, não queria buscar a Deus, o próprio rei não queria buscar a Deus para fazer a vontade de Deus, então Samuel, ele intercedia pelo povo. Ele buscava a Deus e Deus falava com ele o que tinha que ser feito e ele trazia para o povo e para o rei. Você está entendendo? E aqui então, olha aqui, Samuel se apresentou para o rei e disse: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo. Então, olha, Saul, rei de Israel, estava sendo ungido por Deus para governar sobre o povo de Israel. E aí o que aconteceu? Tanto Saul
não queria obedecer a Deus, como ele também não fazia o povo se sujeitar a Deus. Fazia seguir a ele, fazia buscar a ele. E você já percebeu que tem pessoas que são assim? Elas abrem uma igreja, elas montam um ministério, e aí o que ela faz? Elas começam a ditar o que tem que ser feito dentro da igreja delas. Elas começam a determinar o que tem que ser feito dentro da igreja delas. Pessoas são eleitas para governar um país, e aí eles começam a ditar o que tem que ser feito naquele país. E começa a manipular o povo para fazer o que eles querem, dizendo que é melhor para o povo. Só que eles se esquecem que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que está acima dele, que está governando, que está na política. Existe uma política do Criador que está acima da política humana. Está acima de qualquer política, tanto nos céus como na terra. E aí o que acontece? Deus fica de olho nesses políticos para ver a atitude deles, para ver se eles realmente se posicionam para fazer a vontade de Deus. Se eles não fizerem isso, Deus levanta alguém para tentar orientar a eles para que eles fujam da ira de Deus, fujam do juízo de Deus e não sejam pegos pelo próprio Criador. Só que o que acontece? Há uma coisa muito astuta que nós precisamos estar atento, que é o diabo. Ele é muito esperto. O que ele faz? Ele sabe que se o povo não buscar a Deus, que se o povo não se posicionar diante de Deus, ele consegue manipular o povo para que acredite no governador, no presidente, naquele que está fazendo a política, ou num líder de uma igreja, ou numa empresa, seja lá o que for. Ele faz com que o povo acredite que esses governantes, esses líderes, estão oferecendo o melhor para ele. Por quê? Porque o povo não está perguntando para Deus e não está buscando a Deus. Então, toda vez que você se sujeita a qualquer pessoa e aceita a orientação dela, sem colocar Deus em primeiro lugar na tua vida e a vontade de Deus na tua vida, você atrai sobre a tua vida maldição, porque essa pessoa não está sujeita a Deus e automaticamente vai vir consequências sobre ela e sobre você também. Outro caso, você não está posicionado diante de Deus, porém o líder que está na frente do ministério, da igreja, da política, está posicionado diante de Deus. E ele recebe de Deus o que tem que ser feito e o que fazer e o que não fazer. Porém, você não obedece a esse líder porque você não quer se sujeitar a Deus. Você vai trazer consequências sobre a tua vida por não estar querendo saber qual que é a vontade de Deus. Então, tanto o líder como o povo precisam estar debaixo da política de Deus, porque não tem como escapar de Deus, meu querido. Não tem como a gente escapar de Deus, minha querida. Não tem. Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele vai castigar a todos que não querem fazer o que ele tem como propósito para a terra. Deus tem um reino para estabelecer na terra e ele está dando um tempo para as pessoas se sujeitarem a ele, se arrependerem de seus pecados e aceitarem a vontade de Deus. A despeito da tua religião, de quem você votou, de quem você escolhe na política, de qual tua empresa, quanto você fatura, não importa a tua família, a nação. Você vai ser castigado por tuas ações fora do propósito do reino de Deus. E aí Samuel chegou diante desse rei e falou para ele: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Aí Samuel começou a falar para ele o que Deus queria dele. Se ele tivesse posicionado diante de Deus, Deus já teria falado com ele diretamente. Não precisava de Samuel. Você não precisa de que alguém busque a Deus para te dizer o que Deus quer. Até porque você não está buscando a Deus, você não vai acreditar nessa pessoa. Você vai duvidar dela. Você vai achar que ela não está falando o que Deus mandou. Porque você não está buscando a Deus. Você não está posicionado diante de Deus, você está fazendo o que você quer. Então aí Samuel começou a dizer para ele: assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Então veja bem, Deus estava trazendo aqui juízo e justiça para uma nação
que se colocou opostamente à vontade do reino de Deus naquela época. Que Deus estava estabelecendo um rei, então Deus ia castigar essas pessoas que estavam se opondo a quem? À vontade de Deus e ao reino de Deus. Você está entendendo? E aí Deus deu uma ordem através de Samuel para esse rei: vai, pois, agora e fere a este Amaleque. Chegou o momento do juízo. Chegou o momento de realmente ele prestar contas a Deus. Por isso as pessoas pensam que vão escapar da mão de Deus, né? Ai não, mas que é isso? Jesus morreu pelos meus pecados. Eu posso fazer o que eu quero. É mentira, é doutrina de demônio. Jesus morreu pelos seus pecados para que você seja aperfeiçoado, para que você se aproxime de Deus e Deus lapide a tua vida. Deus trabalhe na tua vida e você se torne melhor do que você era. Você está entendendo? Aí o que Deus continua aqui? Destrói totalmente a tudo. Tudo o que tiver. Nada lhe poupes. Olha o que Deus disse. Nada, nada, nada mesmo. Porém matarás, olha, homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Tudo que pertencia a essa nação, Deus ordenou que seria destruído. Lembre-se, foi o próprio Criador quem disse. Não foi voz de demônio, não. Aí o que esse rei fez? Conforme nós lemos aqui. Esse rei foi para a batalha, realmente contratou, chamou uma quantidade de pessoas do exército, certo? Chamou os militares daquela época, 200 mil homens de pé e 10 mil homens de Judá, e foram em encontro a esse amalequita, ao rei Amaleque. E ele pôs emboscadas, conforme nós podemos ver aqui, e ele permitiu que alguns povos que estavam ali, que eram os queneus, não fossem destruídos, porque eles realmente não estavam praticando essas mesmas coisas. Aí ele disse, olha, sai do meio deles, sai do meio desses amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, certo? Porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, isso é, eles não estavam envolvidos nessa trama, nessa oposição ao reino de Deus. Você está entendendo o que está acontecendo na política hoje? Tudo na política que está acontecendo contra o reino de Deus no Brasil, vai haver consequências para quem votou e para quem foi elegido e está se opondo ao reino de Deus. Não é questão de igreja ou não. Não tem nada a ver com igreja. Tem a ver com o reino de Deus. O próprio Deus vai trazer justiça e juízo sobre as pessoas que estão se opondo ao reino dele. Não é nós que vamos fazer alguma coisa. Nós não podemos fazer alguma coisa. O que nós estamos fazendo é tentando proteger as pessoas de viver essa maldição. Nós estamos tentando estabelecer o reino de Deus no Brasil para que as pessoas busquem a Deus, para que as pessoas se posicionem diante do Criador, antes que Deus traga a destruição, traga o juízo sobre essas pessoas. Porque quando Deus trouxer o juízo, não terá mais volta. Você não poderá mais clamar, você não poderá mais jejuar, você não poderá mais orar, você não poderá nem sequer saber o que Deus quer. E é sério isso é muito sério. Quando as pessoas não se posicionam diante de Deus, o mal começa a governar. O mal começa a entrar nas famílias, no país, na política, nas igrejas, nas empresas, enfim, em todos os meios, nos meios de comunicação. Quando o povo de Deus não se posiciona diante de Deus para querer que realmente a vontade de Deus e o reino de Deus seja estabelecido num país, este país se torna um país maldito. Esse país se torna um país maldito e a mão de Deus vai pesar sobre esse país, a despeito do poder que ele tem bélico, a despeito do poder que ele tem financeiro, a despeito do quantas pessoas estão a favor dele. Para Deus, isto não é nada. Os poderes que eles têm de armas, você vê aí na televisão, eles lançando bombas, mísseis e assim por diante, isso daí não é nada para Deus, o Criador dos céus e da terra. Isso daí é uma fagulha, é uma faísca para Deus. O Criador dos céus e da terra tem um poder, se você entender o que eu estou falando, que você nem sequer imagina o poder dele. Pense nas estrelas dos céus.
Pense no tamanho da terra para ele ter feito. Pense em tudo isso, o poder que foi necessário para construir somente o planeta Terra. Não estou falando dos outros planetas. Eu estou falando somente do planeta Terra, para construir ele, o poder de Deus que foi usado para a construção do planeta. E as pessoas, os seres humanos, acham que eles são poderosos diante do Criador dos céus e da terra. Por quê? Porque eles têm uma bomba. Porque eles têm uma bomba que pode destruir as coisas. Vocês precisam entender uma coisa. O poder das bombas vem de Deus. Foi ele quem criou os átomos, a fissão nuclear. Tudo isso é Deus quem criou. Você acha que Deus não tem mais poder do que uma bomba? A não ser que seja um Deus criado. A não ser que a tua religião criou um Deus aí para você adorar, aí sim. É evidente que ele não tem poder nem para curar. Você tem que depender de médico. Você tem que buscar no médico mesmo, pagar plano de saúde, porque você está adorando um Deus criado. Mas eu estou falando de Deus que criou os céus e a terra. Muitas vezes nós não temos noção do Deus que nós temos para adorar. É por isso que a gente aceita qualquer Deus que é oferecido para nós. É por isso que a gente aceita qualquer igreja que oferece uma proposta para nós. Porque a gente não conhece o Deus que existe de verdade, o Deus vivo. Porque no dia que você conhecer o Deus vivo, você nunca vai aceitar a proposta de pessoas que ferem o princípio de Deus. E às vezes as pessoas são tão afastadas de Deus que elas não acreditam que Deus pode curar elas. Que elas precisam de um médico, que elas precisam de um plano de saúde, que elas precisam de alguém falar para elas o que ela tem de enfermidade para ser curada e ainda não são curadas, pagam plano de saúde e ainda assim elas permitem, aceitam isso como normal. Por quê? Porque estão afastadas de Deus e o inimigo coloca essa astuta cilada na vida deles para eles acreditarem nessas coisas. É interessante como nós vemos as pessoas acreditarem que para elas poderem viver, precisam vender a sua vida para uma empresa. Precisam ficar 8, 12 horas enfiado em uma empresa para que Deus sustente elas. Por quê? Porque o sistema criou isso, onde você só consegue ter sustento se você dar, oferecer a sua vida para a empresa como sacrifício. E você não ter tempo para buscar esse Criador maravilhoso. Agora, no dia que você buscar esse Deus Criador maravilhoso, quando você for para o teu trabalho, você vai levar o Espírito Santo de Deus, você vai levar o poder de Deus para este lugar. E você vai libertar as pessoas para que elas acreditem que o suprimento delas não vem do patrão, não vem das empresas, vem de Deus. O ser humano tomou posse das coisas de Deus e vende hoje para as pessoas. E oferece, em troca de trabalho, o salário e o dinheiro para eles comprarem coisas que Deus já deu. Os alimentos que Deus criou na terra, Ele deu para nós, são nossos. Irmão, não estou pregando, irmã, para você não trabalhar, não é isso. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, que você não deve exercer as profissões que existem hoje na terra. Eu estou dizendo para você não confiar nessas coisas. Porque no estalar de dedo Deus pode pegar e tirar todo o alimento da terra. E aí? Com o que o teu dinheiro vai servir? Se Deus enviar realmente uma peste na terra, uma fome na terra, onde não produza mais alimentos, o que o teu dinheiro vai fazer? O teu dinheiro vai poder comprar o quê se não tem? Mas, porém, se você estiver posicionado diante de Deus, Deus fará você se alimentar mesmo sem ter alimento. É possível isso? É claro que é. Porque Deus pode produzir alimento mesmo sem ter isso que o ser humano produz. O ser humano, ele vive querendo roubar a glória de Deus. Eles constroem coisas, eles criam coisas, sabe para quê? Para que você acredite neles. Eles não conseguem nem se livrar de doenças e da morte quando vem sobre a vida deles, mas querem ser donos da vida das pessoas e controlar a vida das pessoas e governar a vida das pessoas, ser político para a vida das pessoas.
Você está entendendo? Por isso você tem que tomar muito cuidado. Quando Deus te chamou e te criou lá desde o ventre da tua mãe, Ele te chamou para você adorar a Ele, porque você adorando a Ele, quando vier o que Deus está para fazer na terra, preste muita atenção no que eu estou te falando. Deus está prestes a fazer algo na terra que, se você não tiver fé suficiente no teu Criador e acreditar em deuses criados, você vai passar situações que você não vai ter controle. E aí sabe o que você vai fazer? Você vai vender a sua vida para os homens que vão te prometer coisas que não vão poder te dar, que é o chamado anticristo na Bíblia. O anticristo, ele quer que você acredite que somente ele pode te dar sustento, que somente ele pode te dar comida, que somente ele pode te salvar, que somente ele pode cuidar de você e te curar, mas é tudo engano. Porque eles não curam eles mesmos, eles não conseguem produzir alimentos para eles mesmos, eles pegam os alimentos que são de Deus e comercializam, do Criador dos céus e da terra. Então eles não têm todo esse poder que eles alegam ter, não. Mas Deus tem. E se você estiver posicionado diante de Deus e obedecer a Deus quando Ele falar com você, não é a homens. Se você obedecer à voz de Deus, buscar a Deus e Ele falar contigo, e você obedecer à voz de Deus, você vai entender o que eu estou falando. Você vai entender o que eu estou falando. Deus vai começar a agir na tua vida de uma maneira que você nunca viu. Esses deuses criados nunca fizeram. Esses deuses que a tua religião inventou para você acreditar nos homens, para você buscar a Deus através do teu líder, para você buscar a Deus através de pessoas. É papo furado, é enrolação. Para que o Deus que criou os céus e a terra precisa de alguém na terra para você buscar a Ele? Nós falamos do Criador dos céus e da terra, nós apresentamos o Criador dos céus e da terra, nós fazemos com que as pessoas busquem o Criador dos céus e da terra, mas não buscar a nós para que tenham acesso ao Criador dos céus e da terra. Isso é doutrina de demônio. É doutrina de demônio. Você vai se corromper, você vai se afastar do teu Criador, você vai perder o que Deus tem para a tua vida quando você deixa de ter comunhão com Deus e começa a adorar deuses criados, a inventar próprios deuses ou a deixar que outras pessoas busquem a Deus para você. E aí o que esse rei fez? Ele fez totalmente o oposto. Ele quis obedecer a Deus somente nas coisas que agradavam a ele. E tem as pessoas hoje que fazem a mesma coisa. Eles pegam trechos da Bíblia que abençoa, trechos da Bíblia que diz que você vai ser abençoado, que Deus te ama, que Deus é amor, que Deus vai te cuidar de você, que Deus está sempre com você, que você não precisa se preocupar, pode continuar vivendo sua vida, pode continuar fazendo o que você quer, que não se preocupe com isso. Aí eles pegam esses trechos e dão para o povo. E o povo vive uma vida relaxada com Deus, fazem o que querem e o que acham melhor. Só que eles se esquecem de pregar para as pessoas a parte em que Deus traz justiça, a parte em que Deus traz juízo, a parte em que Deus traz destruição. Aí eles pegam só as coisas boas e faz o povo se sentir confortável nas suas práticas, nas suas ações e nos seus pensamentos. Aí eles levam a vida do jeito que querem, fazendo o que querem e acham que vão escapar da ira de Deus. Só que esse sangue da vida dessas pessoas que estão acreditando nessas pessoas, ao invés de buscar a Deus, vai cair sobre a vida desses também que estão pregando mentira, que estão ensinando as pessoas a buscarem a Ele, estão ensinando as pessoas a vinde a mim. Eu vou buscar a Deus por vocês para que vocês sejam curados. Eu vou buscar a Deus para que vocês prosperem e depois vocês venham e me entreguem o que vocês recebam. E vocês entreguem a honra e a glória para mim. Isso é doutrina de demônio. Se a tua igreja não ensina as pessoas a se comprometerem com Deus todos os dias, a todo momento, a ter um relacionamento verdadeiro e sincero com Deus, entra corrupção na tua igreja, entra doutrinas de demônios na tua igreja, e daqui a pouco tua igreja está se afastando de Deus e praticando coisas que não são de Deus, e você vai se perguntar, por quê? Por quê? Porque só você que quer buscar a Deus. Porque é só você que quer fazer as coisas de Deus. Só você que quer ser o cara lá em cima, que pega o microfone e fica falando para o povo o que tem que fazer. Isso não vai dar em nada. O povo está vazio.
Você tem que pôr o povo para buscar a Deus. Você tem que pôr o povo para adorar. Você tem que pôr o povo para jejuar. Você tem que pôr o povo para ler a palavra, para meditar na palavra. Você tem que pôr o povo para praticar a palavra de Deus todos os dias. Aí sim tua igreja será forte. A tua igreja, a igreja que você está gerenciando, está administrando, terá um povo que verdadeiramente busca a Deus e Deus vai falar com eles na sua casa. Deus vai falar com eles na hora que estão limpando a casa. Deus vai falar com eles na hora que eles estão trabalhando. Deus vai falar com eles quando eles estiverem se divertindo. Deus vai falar com eles em toda e qualquer situação, porque Deus vai estar com eles. Esse rei aqui não entendeu isso. Esse rei aqui achou que porque ele tinha um profeta diante dele, Samuel, um juiz diante dele que era Samuel, um sacerdote diante dele que era Samuel, ele achava que ele podia levar a vida do jeito que ele queria. Ah, não, mas eu sou rei. Deus me ungiu rei. Deus me colocou no cargo. Eu tenho profeta, eu tenho um povo, eu tenho aqui tudo na minha mão que eu quero. Então eu faço o que eu quero, porque Deus vai estar comigo. Eu faço por mim e Deus estará comigo, ele vai me ajudar. Tomou na cabeça. Foi fazer por ele e o que aconteceu? Foi fazer pelo povo, o que aconteceu? Foi fazer a vontade dele e a vontade do povo, o que aconteceu? Perdeu o seu reinado. Perdeu o seu reinado. Meu amado, a questão aqui não era se ele tinha feito algumas coisas e outras não fez. Ele não fez. Quando você só faz algumas coisas para Deus e nega as outras, e negligencia as outras, e trata as outras de qualquer maneira, ah não, mas eu já acredito em Deus, não tem problema, eu posso continuar praticando essas coisas aqui que são contra Deus, não tem problema, porque Deus é amor, é papo furado, é doutrina de demônio. Esse rei aqui obedeceu a Deus em algumas coisas, mas em outras coisas não quis obedecer. Quando Samuel diz para ele, tudo o que disser você faz. Agora você acha que a Bíblia foi escrita para quê? Para que você busque esse tudo de Deus. Para que você conheça esse tudo da parte de Deus. Para que você saiba qual que é a palavra de Deus para a tua vida. Palavra de Deus, não é palavra do teu líder. Não é palavra de uma igreja, não é palavra de um ministério. Tem muitas pessoas sendo manipuladas pelas igrejas para fazer o que a igreja quer. Eles nem sequer sabem o que Deus quer para a vida deles. E aí estão oferecendo as suas vidas para as igrejas e para os ministérios. Deus não quer isso. Deus quer que cada pessoa ofereça a sua vida para Ele. E Ele vai reunir as pessoas para que o reino avance. Não é em volta de você que é líder. Não é em volta da tua igreja. Não é em volta da tua religião. É em volta de Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele é o regente da vida das pessoas. Ele é o político na vida das pessoas. Enquanto as pessoas não entenderem que Deus tem que ser o político da vida delas, enquanto elas não entenderem que Deus tem que governar a vida delas, tem que reinar a vida delas o dia inteiro, eles vão colher maldição. Vão colher maldições. Por quê? Porque eles não têm a direção de Deus, não têm a palavra de Deus. Eles estão ouvindo vozes de demônios, de espíritos demoníacos, estão sendo guiados por demônios. E é fácil descobrir uma pessoa que se diz que está buscando a Deus e não está. Olha o dia dela inteiro. Vê se ela se dedica a Deus. Vê se ela lê a palavra e conhece a palavra de Deus. Vê se ela pelo menos fala de Deus para as pessoas. Vê se ela prega o reino de Deus para as pessoas à sua volta. Vê se ela não se conforma quando ela vê coisas que ferem o princípio de Deus no lugar que ela está. Quando uma pessoa não está buscando a Deus, ela se conforma com as coisas à sua volta, ela aceita tudo. Ela diz, não, mas não sou eu que estou fazendo, não tem problema, eu estou aqui levando minha vidinha, está tudo bem. Por quê? Porque ela não está querendo. E a pior tipo de pessoa é aquela que faz a vontade dos outros e aquela que fica deixando que os outros façam a vontade dele. Que querem que os outros façam a sua vontade. Toda vez que você encontra pessoas que não estão buscando a Deus, é desse jeito. Ou elas querem que façam a vontade delas, ou elas fazem a vontade dos outros achando que estão fazendo a vontade de Deus. Esse rei pensou do mesmo jeito e tomou na cabeça. Perdeu o reinado dele, foi dividido o reinado dele e Deus levantou outra pessoa. Você vai ver o que nós vamos ver mais para frente.
Mas, Ronaldo, por que você está pregando sobre essas passagens aqui? Porque tem pessoas que dizem que não existe política na Bíblia. Mas Deus é o maior político que existe, meu caro, minha querida. Deus é... Ele não fala na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. O que é um reino para você? O que é um reino para você? É um governo. Deus é político. E ele quer que as pessoas se sujeitem a ele, se submetam a ele e obedeçam ao reino dele. E se você não quiser, problema é teu. Vai colher o fruto disso, não sou eu que estou falando. É o próprio Deus através de um livro que foi escrito antes do filho dele vir na terra, para você ter uma ideia. Essa Bíblia foi escrita antes de Jesus vir na terra e está sendo conservada até os dias de hoje. As pessoas deturpam a Bíblia, distorcem a palavra de Deus para satisfazer os seus interesses. Você pode ver que eles ficam pegando trechos. Trechos daqui, trechos dali, junta e aí faz uma palavra. Não faça isso. Busque a Deus na integralidade. Estude realmente o que está acontecendo nesse momento aqui com a vida dos reis, com a vida do sacerdote. Analise e peça para o Espírito Santo de Deus te ministrar na tua vida e te mostrar o que você não pode fazer, o que você não deve fazer para Deus que vai te trazer maldição. E peça para que o Espírito Santo te ensine o que você tem que fazer para que não venha maldição na tua vida. É para isso que é a Bíblia. Não é para você ficar estudando coisas escatológicas, você ficar estudando coisas fora do normal, não. É para você se sujeitar a Deus. Da mesma maneira que Deus se manifestou na vida das pessoas que escreveram esse livro, ela se manifesta na tua vida para te revelar coisas. As pessoas que escreveram o livro da Bíblia, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Agora, por que você acha que Deus não pode te inspirar também? Que Deus não pode falar com você? Que Deus não pode guiar a tua vida nos dias de hoje? Ai, Deus está muito ocupado, ele não tem tempo para mim. É mentira do inferno. O diabo tem tempo para te roubar, te destruir, te matar, e Deus não vai ter tempo para te salvar. Misericórdia. É evidente que Deus tem todo dia para você. Ele tem anjos trabalhando para ele. Ele tem o Espírito Santo trabalhando para ele. Ele tem Jesus que morreu na cruz por você. E ele tem ele também. Ele sempre envia alguém para ir falar com você, e quando não resolve, ele envia alguém mais poderoso ainda. Se não resolve, alguém muito mais poderoso. Até que chega uma hora que você vive a vitória. Mas você acha que Deus vai enviar alguém poderoso para resolver os teus problemas e solucionar os teus problemas se você quer fazer a tua vontade? Para que Deus vai agir na tua vida se você não quer fazer o que ele quer? Se você nem quer saber o que Deus quer da tua vida? É perda de tempo. É dar murro em ponta de faca. Deus não vai perder tempo com pessoas que verdadeiramente não querem a vontade dele. É perda de tempo. Por isso que foi escrito esse livro aqui do jeito que nós estamos lendo. Porque pessoas que não querem se submeter a Deus agem assim como esse rei. Eles pegam o que é do interesse deles, aí praticam. O que não interessa para eles, o que eles não acham que é bom, esquece. Ah, não, essa parte aqui não é boa, Ronaldo, porque fala de maldição. Fala de destruição de pessoas que não querem obedecer a Deus. Deus não é assim. Ah, não, Deus vai deixar o mal crescer. Deus vai deixar as pessoas praticando o mal. Deus vai deixar as pessoas continuando fazendo o que é errado. Claro, com certeza. Esse é o teu Deus que você criou. Mas o verdadeiro Deus deixou um livro escrito para explicar quem ele é. Então você só não está vivendo justiça de Deus e o juízo de Deus na vida das pessoas que são contra o reino de Deus. Você sabe por quê? Porque você não está buscando a vontade de Deus. Está buscando a sua vontade. Está buscando os seus interesses. Ou está buscando os interesses de alguém. Alguém que te manipulou e aí você está fazendo os interesses dele. Eu sou a favor desse daqui, desse presidente. Eu sou a favor daquele presidente. Não, eu gosto desse presidente porque ele faz isso para mim. Eu gosto desse outro presidente porque ele faz... É por isso que você não vive a justiça e o juízo de Deus. Vai continuar vivendo debaixo de maldição. Você tem que buscar a vontade de Deus para qualquer político que entra naquele governo. A justiça e o juízo de Deus sobre a vida dos políticos, sobre a tua vida, para qualquer governo que venha governar. Porque o reino de Deus tem que ser estabelecido na política. Deus tem que ser o político no meio da política, porque senão as pessoas vão se corromper lá dentro. Elas vão praticar malignidades. Elas vão querer apoiar leis e fazer leis contra a vida das pessoas ou contra a família.
Onde já se viu isso? E você concordar com isso, você vai trazer maldição para a tua vida. Você vai trazer consequências para a tua vida. Quando Deus diz algo, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você entender no teu coração. Quando Deus se revela para alguém e fala para ele fazer algo, essa pessoa precisa obedecer na integralidade. Integral, não pode voltar atrás em nada. Em nada. Porque se ele fizer isso, ele traz consequências sobre a vida dele e sobre a vida das pessoas. Você está compreendendo? Então, em nome de Jesus, você precisa se posicionar diante de Deus. Você precisa buscar em Deus o que realmente Deus tem para a tua vida. Porque se você fizer isso, você não vai ser mais enganado. Você não vai ser mais enganado. Você pode ter certeza de que Deus vai falar com você nas madrugadas. Deus vai te visitar nas madrugadas. Deus vai te dar uma orientação para situações que aconteceram e para situações que estão acontecendo na tua vida e para situações que vão acontecer ainda. Deus vai te guiar, Deus vai te direcionar, mas para isso você precisa obedecer ao que Deus vai te falar. Você tem que obedecer à palavra de Deus. Muitas pessoas acham que a palavra de Deus está só aqui na Bíblia. A Bíblia é só o beabá de Deus, é só o começo do que Deus quer falar com você. Deus tem coisas para falar no teu ouvido, falar no teu coração, falar quando você está dormindo com sonhos, visões. Deus tem coisas para falar para você que vão além da Bíblia, porque a Bíblia não é tudo que Deus quer falar para você. Existem coisas que são pessoais, são particulares. São coisas que você precisa saber da parte de Deus e se posicionar diante dele. É algo pessoal. Você entende por que tem religiões que não querem que você busque ao Criador, mas criam deuses na Terra? Inventam coisas para você ir buscar a Deus? Vai buscar a Deus nessa religião. Vai buscar a Deus através desse líder. Vai buscar a Deus através desse negócio aqui que criaram. Por quê? Porque ele sabe, o diabo, que se você fizer isso, você não vai ter acesso à palavra de Deus. Você vai continuar sendo enganado, você vai continuar sendo desviado daquilo que Deus tem para a tua vida. Você precisa ter prazer em fazer a vontade de Deus. Depois que esse rei fez isso, olha o que aconteceu. O profeta chegou diante do rei e olha só o que ele falou para o rei. Ele falou aqui para o rei assim, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Você está vendo? Levar o teu dízimo, levar a tua oferta, ficar fazendo tua igreja crescer, avançar na terra, dizendo que está salvando as pessoas, mas em desobediência a Deus, Deus não tem prazer nisso não. Deus não tem prazer nessas coisas quando você faz o que Deus não pediu. Toda vez que você faz algo simplesmente movido pelo que as pessoas te disseram, simplesmente movido pelo que você acha que tem que ser feito, toda vez que você age dessa maneira, você está, na verdade, agindo contra Deus. Deus ele tem prazer quando você obedece a Ele, quando você faz o que Ele te falou para fazer. Obedecer a Deus, ele disse, é melhor do que sacrificar, do que ficar dando dízimo, do que ficar dando oferta, do que ficar andando de joelho no chão, do que ficar se cortando, do que ficar aí fazendo coisas para tentar fazer Deus mudar. É melhor você obedecer a Deus. Por isso você diz, vem o teu reino. Vem o teu reino é isso, é obedecer à vontade de Deus. Atender aquilo que Deus mandou. Quando Deus te chamou para fazer algo, você não ficar titubeando, você não ficar enrolando, você não ficar inventando coisa. Não, mas sabe o que é? Depois eu faço. Eu tenho um monte de coisa para fazer, sabe? Aí quem sabe sobrar um tempinho eu faço. Você está trazendo maldição para a tua vida. Diz aqui que atender a Deus é melhor do que a gordura de carneiros. Olha aqui que Deus está falando aqui. Deus falar com você e você atender ao que Ele está falando. É melhor do que você oferecer gordura de carneiros. E aí ele faz uma comparação do que é uma pessoa que não quer estar debaixo do reino de Deus. Ele diz o que essa pessoa é. Quando ela não quer se sujeitar ao reino de Deus, ela leva o reino de Deus como brincadeira. Ela fica
tratando o reino de Deus relaxadamente. Diz aqui, ó, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Então tu é feiticeiro. Tu é feiticeiro. Você está se rebelando contra Deus, não quer fazer o que Deus quer? Tu é feiticeiro. E continua, e a obstinação é como a idolatria, você é idólatra. E também o culto a ídolos de lar. Sabe aquelas pessoas que criam um ídolo para ela dentro de casa, ou coloca lá uma pessoazinha para ficar adorando? Coloca alguém para ela adorar e buscar? Ídolo do lar, muitas vezes as pessoas pensam que é só aquelas imagens de gesso, aquelas coisas. Não, às vezes na televisão. Você idolatra alguém na televisão e adora essa coisa na televisão. E você busca isso o dia inteiro. Você vive em função disso o dia inteiro. Você está praticando a idolatria. É um ídolo do lar. Então, ele termina aqui, visto que rejeitasse a palavra do Senhor. Olha, ele não pecou, ele rejeitou a palavra, ele também te rejeitou a ti para que não sejas mais rei. Então, meu amado, por que você está preocupado com quem ganhou a eleição? Por que você está tão preocupado com quem ganhou a eleição? Vai vir justiça e juízo sobre a vida de quem ganhou a eleição se ele não obedecer à vontade de Deus. Desde que o povo de Deus obedeça a Deus. Deus ele só não age quando o povo de Deus se esquece dele, se afasta dele e começa a buscar coisas que não são Deus. Aí você vive também maldição, assim como essas pessoas. Quando eu falo Deus só não age, não faz, eu quero dizer o seguinte, não faz para você, mas ele vai fazer para o reino dele. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você não se posiciona para fazer a vontade de Deus e alguém que não faz a vontade de Deus está governando, está reinando, está na política, certo? Você não vai viver o que Deus tem, mas vai viver a maldição dessa pessoa. Isso é, Deus não vai fazer por você o que ele ia fazer, mas vai fazer a vontade dele no reino lá que está na política, no governo que está na política. E vai vir sobre você também que não quis se posicionar diante de Deus. Isto é, você vai viver a política de Deus, quer você obedeça a Deus, quer você não obedeça. A política de Deus é soberana. Ah, mas eu não acredito em Deus, Ronaldo. Esse negócio de Deus para mim. E aí daí? Se eu não acreditar que se eu me atirar de um prédio, não vou morrer. Não, eu não acredito que eu vou morrer. Eu vou me atirar de um prédio porque eu acredito que não vou morrer, não vou sofrer nada. Então faz. Chegar lá embaixo, tu vai ter as consequências. A mesma coisa é com Deus. O fato de você acreditar em Deus, achar que Deus existe ou não existe, querer obedecer a Deus ou não obedecer a Deus, Deus continua estabelecendo o reino dele na terra. Deus continua fazendo a vontade dele na terra. A questão é, se você não está querendo acreditar em Deus e buscar a ele, você vai viver uma coisa. Se você acreditar em Deus e buscar a Deus e se posicionar diante de Deus, você vai viver outra coisa. Mas o que, Ronaldo, que eu vou viver? Vai buscar na Bíblia. Vai buscar neste livro maravilhoso o que aconteceram com as pessoas que obedeceram a Deus, mesmo que não acreditavam. Preste atenção. Esses amalequitas, eles não acreditavam em Deus. Eles não acreditavam que Deus existia, que Deus era o criador dos céus e da terra, que o Deus que estava fazendo aquilo era um Deus verdadeiro, real, vivo. Eles não acreditavam. Mesmo assim, sofreram a justiça e o juízo. Então para de achar que porque a pessoa não conhece a Deus que não vai acontecer nada com a vida dela. Para que esse papo furado, isso é doutrina de demônio para te enganar, para que você se conforme com o pecado, para que você se conforme com as coisas erradas que estão acontecendo na política. Toda vez que você se conforma com o que está acontecendo na política ou em qualquer área da tua vida, tem influência de demônios. Porque uma pessoa que acredita em Deus, está buscando a Deus, está sofrendo a influência do próprio Criador, ela não se conforma com as coisas que estão acontecendo errado e ela vai buscar em Deus estratégias. Ela vai buscar em Deus a solução para isso. Sempre tem. Deus sempre tem um milagre para toda a situação que acontece à nossa volta. Algo extraordinário Deus tem para fazer, mas a falta de posicionamento dos que creem e o conformismo dos que creem, porque ouvem vozes de demônio dizendo e pregando para eles que Deus não vai fazer nada, é o que traz a maldição para a vida deles. Quando você para de ter contato com os demônios, com os espíritos imundos e resolve se dedicar a Deus verdadeiramente, ao Espírito Santo de Deus,
e ter a glória de Deus sobre a tua vida, Deus vai te mostrar sempre uma solução. Deus vai te mostrar um milagre. Deus vai te mostrar um impossível sobre essa situação que você acha que já está solucionada, que já foi resolvida, que é isso mesmo, não adianta, não tem jeito. Deus entra com o milagre e com o poder dele nas coisas que você acha que é impossível. Porque ele é o criador dos céus e da terra. E deixa eu te dizer algo que talvez você não saiba. Deus, ele gosta de fazer as coisas para se exibir. Quanto mais difícil for, Deus acha melhor. E ele prefere até que aconteça à vista de todos, para que todo mundo veja. Para que todo mundo veja o que está acontecendo e o que ele vai fazer. Por que Deus age assim? Porque ele é um Deus, criador dos céus e da terra e Deus do impossível. O diabo, os deuses falsos não são assim. Eles te fazem seguir a vontade deles, fazer o que eles querem até chegar diante do impossível. Quando chega diante do impossível, você sabe o que eles fazem? Eles batem em retirada e aí fala que foi Deus que não quis fazer. Porque são demônios, são espíritos imundos. E aí ele te coloca numa vida para você se conformando. Vai se conformando com essa situação, vai aceitando ela, é assim mesmo. Você nasceu assim, você vai morrer assim, você vai viver assim. E aí você está debaixo da influência desse demônio e você vai concordando. Mas quando você sai da influência do demônio e começa a se colocar sobre a influência do Espírito Santo de Deus, Deus começa a transformar o teu entendimento, Deus começa a mudar a tua forma de pensar, Deus começa a mostrar para você que ele faz o impossível, que ele é um Deus do impossível. E então Deus começa a fazer você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Mas para isso você precisa estar preparado para ir até o fim aonde o impossível está. Se você desiste quando está diante de um impossível, você nunca vai viver o que Deus tem para a tua vida. Mas se você permanece fiel diante do impossível, você verá um grande milagre da parte de Deus para que o nome dele seja glorificado. Não é para que você seja glorificado, para que você seja levantado, para que as pessoas olhem para você. Não, é para que olhem para o Deus que te criou, aquele que te formou. Em nome de Jesus. Deus vai trazer castigo para aqueles que não servem a Ele. Deus vai agir na política a despeito de quem governe ali dentro. Deus vai colocar a mão dele. Deus vai operar, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Mas tome muito cuidado com as aparências. Pessoas que gostam de aparências, que dissimulam buscar a Deus. Olha o que esse rei disse. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volte comigo para que adore o Senhor teu Deus. Olha a situação que esse rei estava. Ele não estava preocupado nem se Deus estava aprovando o que ele estava fazendo e se arrepender e falar: ore por mim para que eu mude esse meu comportamento e Deus me aceite de novo. Ele estava preocupado com os anciãos. Ele estava preocupado com o povo. O que o povo ia pensar dele e os anciãos. Atitude de alguém que não tem comunhão com Deus. Ele devia falar: pequei contra o Senhor. Vou agora corrigir isso. Traga o rei aqui que eu vou acabar com a vida dele, com os bois, com tudo que tem aqui que o povo queria. E ainda vou repreender o povo. Vou repreender o povo porque me convenceu a fazer algo que não era da vontade de Deus. Vou chamar a atenção deles, eles vão ter que aprender, eles vão ter que mudar. Vou ministrar a vida deles. Vou ensinar eles a mudar esse comportamento que eles estão tendo. Essa seria a atitude correta. Deus poderia ter até misericórdia dele e permanecer o reino dele. Mas ele não quis fazer isso. O profeta, o sacerdote e também juiz, que era Samuel, teve que agir no lugar dele. Teve que tomar uma atitude no lugar dele. E você é assim também? Diante das situações impossíveis, das situações que Deus te pede para fazer, você fica esperando que alguém faça o que você tem que fazer? Você delega para alguém tomar uma atitude? Aí Samuel chegou aqui, olha, assim como a tua espada desfilhou, isso é, matou mulheres e arrancou o útero delas para que elas não tivessem filhos, assim
desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. Isso é, você vai morrer. E aí ele despedaçou o rei perante o Senhor. Meu irmão, Deus é amor. Deus é amor. Porém, ele odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. E todo aquele que prefere fazer aliança com o pecado acaba sofrendo as consequências. Não adianta, Deus chegou a enviar o filho dele para livrar as pessoas do pecado, para tirar as pessoas dessa maldição que é o pecado. Mas elas preferem amar o pecado mais do que o Criador dos céus e da terra. Isso vai trazer maldição para a vida delas. Nós precisamos alertar essas pessoas. Nós precisamos evangelizar essas pessoas. Nós precisamos abrir os olhos delas para que elas enxergam o que vai vir sobre a vida delas apoiando o pecado. Apoiando aquilo que fere os princípios de Deus. É interessante que esse rei se humilhou diante do profeta. Agarrou ele pelos pés, mas não se humilhou diante de Deus, o Criador dos céus e da terra. Meu amado, o que é isso que você está fazendo da tua vida? Você está confiando nas pessoas mais do que no Criador. Você está confiando em um governante, em um político, mais do que no próprio Criador, o melhor político que existe na terra. Você quer que Deus se arrependa de ter te criado? Você quer que Deus se arrependa de ter escolhido você? Diz aqui na Bíblia que o Senhor se arrependeu de haver ter constituído Saul. Mas talvez Deus não sabia? Deus sabia que ele ia fazer isso. Ah, por que Deus não fez nada? Deus fez. Se você ler aqui, você vai ver de várias vezes Deus deu oportunidade para esse rei se arrepender. Para esse rei se abandonar essas práticas. Mas ele insistia em permanecer no pecado. Você acha que permanecer no pecado vai te trazer alguma coisa de bom? Você acha que aceitar e se conformar com as coisas que não agrada a Deus na tua vida vai trazer algo de bom? Em nome de Jesus, vai buscar o Espírito Santo de Deus que você vai saber o que Deus quer da tua vida. Ele vai te limpar, ele vai te santificar, ele enviou o Filho dele para isso. Para trabalhar na tua vida e você ser uma pessoa que quando ele voltar, seja encontrada limpo, santo, separado, sem mácula. É isso que Deus quer da tua vida, senão você vai colher os frutos daqueles que aceitaram viver debaixo do pecado, debaixo da mentira, debaixo de deuses que não existem, deuses que não transformam a vida das pessoas, Deus que não liberta a vida das pessoas. Esse tipo de Deus vai levar você para a ruína, para a destruição, para a morte. Por isso, em nome de Jesus, se posicione diante de Deus e nunca mais você vai ser escravo de ninguém. Nunca mais você vai ser escravo de ninguém. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, meu Pai, quantas vezes, meu Pai, por falta de posicionamento nosso, por falta de realmente nós nos posicionarmos diante do Teu Espírito Santo, diante do Teu Filho que morreu por nós, diante do Senhor que é o Criador dos céus e da terra, o Senhor precisa enviar pessoas para nos revelar o que o Senhor quer. Meu Pai, nós não queremos isso. Nós não queremos depender de que outras pessoas tragam as suas palavras para nós. Nós queremos ouvir a tua voz direto da tua boca, Senhor. Nós queremos ouvir o teu Espírito Santo falando conosco todos os dias. Nós queremos a tua glória diante de nós todos os dias. Nós queremos ser guiados por ti, meu Pai, em todas as coisas que acontecem conosco. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, não permita que vozes de demônios, de espíritos de demônios, entram em nosso coração, entrem em nossos ouvidos e nos seduzam e nos levem por caminhos que não são teus. Espírito Santo de Deus, nos ajude para que nós possamos, meu Pai, te buscar, adorar o Senhor, estudar a tua palavra, ler a tua palavra, meditar na tua palavra, compartilhar a tua palavra com as pessoas, Senhor, porque isso vai nos afastar dos demônios. Isto vai tirar da nossa vida todo demônio, todo espírito, toda voz contrária. Toda vez que nós temos comunhão com o Senhor, toda vez que nós buscamos ao Senhor, o Senhor nos livra desses demônios que querem nos atormentar, que vêm trazer visões, que vêm trazer palavras, que vêm trazer pensamentos demoníacos na nossa vida dizendo que é do Senhor.
Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos ajuda para que nós possamos ter os nossos joelhos fortes, para te adorar, para orar para ti, para falar contigo. Não permita que a gente gaste a nossa vida com as coisas do mundo e negligencie o Senhor. Esteja longe do Senhor todos os dias, meu Pai. Porque isso vai fazer com que vozes de demônio nos seduzam e nos enganem para que nós acreditemos neles. Meu Pai, nos ajude para que nós possamos ter os nossos joelhos diante do Senhor, para que a Tua palavra esteja gravada em nosso coração, em nossa mente, para quando o diabo, seus demônios, os filhos das trevas vierem falar qualquer coisa para nós, nós temos o discernimento de perceber que não vem de Ti. Nós temos a sabedoria para discernir que isso vem de demônios e não vem de Ti, vem de espíritos imundos e não vem de Ti, vem dos filhos das trevas e não vem de Ti, vem de Satanás, mas não vem de Ti. São palavras que querem nos desviar do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos fazer o que é oposto à Tua vontade. Nós não queremos, meu Pai, fazer aquilo que nos agrada, aquilo que nós achamos que é o melhor para nós, sem que o Senhor nos diga para fazer. Meu Pai, nós queremos ouvir Tua voz, nós queremos saber o que o Senhor quer para nós. Nos oriente, nos guie. Meu Pai, em nome de Jesus, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, limpa os nossos ouvidos para ser sensível à Tua voz, para perceber quando realmente é o Senhor que está falando conosco. É o Teu Espírito Santo que está ao nosso lado e não são demônios. Meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ter as mesmas atitudes que teve esse rei. Esse rei recebeu um cargo importante, ele recebeu uma posição importante para governar e para reinar um povo rebelde, um povo que não queria te buscar, que não queria estar diante da tua presença e do teu Santo Espírito. E esse rei foi pelo mesmo caminho do povo. Ele foi agindo sem sequer buscar ao Senhor, sem conhecer a tua vontade, sem saber qual que era a tua vontade para a vida dele e para o reino. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor tire esse pensamento, esse sentimento de nós. Nos ensine todos os dias a fazer com que as pessoas que o Senhor enviou para nós, elas entendam no seu espírito, entendam no seu coração e na sua mente, que elas só vão conseguir viver a libertação e viver a vontade de Deus, a tua vontade na vida deles, quando tiverem um posicionamento diante do Senhor, quando tiverem comunhão com o Senhor, com a tua palavra, com o teu Espírito Santo, com o teu Filho. Meu Pai, é impossível o ser humano transformar a vida das pessoas. É impossível para o ser humano salvar a vida das pessoas. É impossível para o ser humano curar a vida das pessoas. Por isso nós precisamos ensinar as pessoas a te buscarem. Nós precisamos ensinar as pessoas a estarem em comunhão contigo dia e noite, noite e dia, a todo momento, a todo instante, para que as doenças não entrem no coração delas e na vida delas e na mente delas, para que o diabo não seduza elas e leve elas a viverem maldições nas suas vidas, para que a vontade delas, os espíritos que estão na vida delas saiam, meu Pai. Nós precisamos ensinar elas a te buscarem, nós precisamos ensinar elas a terem comunhão contigo, nós precisamos parar, meu Pai, de criar essa religião onde as pessoas se conformam e não te buscarem e só para os cultos, e nós concordamos, e nós aceitamos isso, e nós apoiamos isso, porque se nós fizermos isso também vem maldição sobre nós, nós seremos envergonhados, entrará a corrupção no coração dessas pessoas que não estão te buscando, e vão se corromper e corromperão a nós também que te buscamos. Meu Pai, nos ensina, como igreja tua, a ensinar todas as pessoas a estarem contigo todos os dias, a todo momento. Nós queremos, Senhor, cumprir a tua palavra na totalidade. Nós queremos verdadeiramente fazer tudo o que o Senhor nos diz. Ainda que pareça algo contrário, meu Pai, àquilo que nós achamos, que nós pensamos. Nós não queremos que a nossa carne domine, a nossa vontade domine. Nós sabemos que se o mal não for extirpado da vida das pessoas, que se eles permitirem que qualquer semente maligna, por pequena que seja, permaneça na vida deles, virão os frutos disso. Eles vão se corromper, eles vão se afastar de ti.
Por isso nos ensine, Senhor, a não se conformar com qualquer área na nossa vida que não esteja em harmonia com a tua vontade. A gente não se conformar com qualquer coisa na nossa vida que não esteja de acordo com a tua vontade. A nós não nos conformarmos com qualquer coisa na vida das pessoas à nossa volta que não esteja em harmonia com a tua vontade. A nós entrarmos em guerra, a nós entrarmos em guerra contra a vida dessas pessoas para que elas sejam libertas, para que elas sejam saradas, para que elas entendam a vontade do Senhor, meu Pai, e não sejam consumidas pela tua ira, e não sejam destruídas pela tua ira. Porque o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra. Como diz na tua palavra, o Senhor não é homem para que minta. O Senhor não é filho do homem para que se arrependa. Quando o Senhor fala que vai fazer, o Senhor faz. Quando o Senhor diz que vai fazer, o Senhor faz. Porque o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra. E todas as coisas estão debaixo da tua palavra, Senhor. Elas te obedecem. Basta uma palavra tua. Basta uma ordem do Senhor para que todas as coisas te obedeçam e façam o que o Senhor quer. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos como igreja, mata a nossa natureza terrena, mata esse desejo nosso de querer fazer a nossa vontade e viver maldições na nossa vida. Mata isso na nossa vida, meu Pai, e coloca uma nova criatura em nós, ressuscita uma nova pessoa, transforma o nosso coração para fazer o que te agrada, fazer o que o Senhor quer. Transforma o nosso coração, meu Pai, para que nós possamos desejar saber o que o Senhor quer para a nossa vida. Nós temos tanta vontade, tanto prazer em fazer o que o Senhor quer para a nossa vida, meu Pai, que todo o restante se tornará secundário. Todas as coisas serão apenas secundárias. Por isso, em nome de Jesus, nós sabemos que se nós te obedecermos, se nós fizermos a tua vontade, todas as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida vão nos perseguir, vão nos alcançar, como diz na tua palavra. E nós não queremos, meu Pai, viver o que diz também na tua palavra, que se nós não quisermos te obedecer e te ouvir e fazer tua vontade, todas as maldições também nos alcançarão. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos como teus filhos, como tuas filhas nesta terra. Levanta uma igreja e um povo disposto a te buscar, disposto a te adorar, disposto a não aceitar um minuto sequer sem estar com a tua glória e com o teu Espírito Santo na vida deles. Nós queremos que esse Brasil, meu Pai, viva uma vida verdadeira contigo. Que nesse Brasil seja expulso esse espírito de Saul. Que desse Brasil seja expulso esse espírito de um povo que não quer te buscar. Que brinca com a tua, oh meu Pai, com a tua vontade. Que brincam com a tua adoração e acham que vão sair impunes. Que tratam as tuas coisas de maneira relaxada. Nós declaramos agora sejam expulsos do nosso meio todas essas ações, essas atitudes. E as pessoas que não quiserem abandonar elas, que vão junto com esses, vão junto. Pode ir, vai junto com eles. Em nome de Jesus. Vai junto com essas deformações. Mas em nome de Jesus, nós não vamos nos conformar, meu Pai, com uma igreja fraca, medíocre, sem o teu poder, sem a tua glória. Nós não aceitamos, meu Pai, em nome de Jesus, que o Brasil se torne uma igreja idólatra, uma igreja que adora deuses criados, uma igreja que não te obedeça, que não conheça a tua palavra, que não fale da tua palavra para as pessoas à volta, que não defenda o teu reino sobre a vida das pessoas e sobre a vida deles. Nós não aceitamos. Nós entramos em guerra espiritual para que esses demônios saiam do país, saiam do Brasil, saiam desse estado em nome de Jesus, saiam desse bairro em nome de Jesus, batam em retirada. E que o Espírito Santo de Deus envolva esta região, transformando a vida das pessoas, libertando a vida das pessoas, para que o teu reino venha sobre nós e para que nós possamos viver a plenitude do teu reino. Porque no teu reino não haverá mais doenças,
No teu reino não haverá mais mortes. No teu reino não haverá mais miséria. No teu reino não haverá mais famílias separadas, porque o Senhor é criador dos céus e da terra. No teu reino todos estarão em obediência a ti, te servindo e receberão de ti tudo o que o Senhor tem para oferecer para nós, que é superior a qualquer reino nessa terra, a qualquer política nessa terra. A tua política, Senhor, é a melhor que existe. É a melhor que existe. Que venha a tua política sobre o Brasil, que venha a tua política sobre nós, em o nome santo de Jesus. E aqueles que não quiserem se sujeitar à tua política, sejam repreendidos, sejam libertos. E aqueles que não quiserem ser libertos e que não se arrependerem, sejam expulsos deste país. Sejam expulsos deste país em o nome santo de Jesus. Percam o seu cargo, percam a sua posição, percam a sua autoridade e que o teu reino governe sobre todo o Brasil para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, toma posse em nome de Jesus.